Não julgue um livro pela capa, diz o ditado, e eu acrescentaria não julgue pelo tamanho, principalmente se você for iniciante no assunto ou se você estiver a fim de conhecer mais ou de mudar de área, de investigar novos áreas para determinados temas. Por mais simples que alguns livros sejam, eles podem sim marcar um novo entendimento sobre as coisas. E hoje eu vou falar desse pequeno livro de bolso que tenta resumir mais de 300 anos de história em apenas 128 páginas. Capitalismo, de Claude Jessois, da coleção L em PM Pocket Encyclopedia. Oi, eu sou o Felipe Cabral, esse aqui é o Banco Aberto e aqui a gente fala sobre economia, criptoativos, DeFi e novas tecnologias para o setor financeiro. Nosso objetivo é sempre apresentar os bastidores, tendências, ferramentas que fazem parte das transformações econômicas ao longo dos tempos, as antigas e as atuais. Se você quer novos horizontes, quer aumentar seu repertório, quer se especializar em economia e finanças com foco em criptoativos, tokenização, nova economia digital, você está no lugar certo. E esse é o Frequência Econômica, nossa série de análises sobre livros, artigos, autores de teoria e prática econômica. Aqui a gente faz uma vídeo-resenha de várias obras, sempre buscando correlacionar as discussões com assuntos e temas mais recentes. Muito bem, então vamos à análise. Esse livro foi escrito em 2008 e publicado a primeira edição em 2009. O autor, o Claude Jessois, era até então, não sei se ele ainda é, professor da Universidade Panthéon-Assas, em Paris. Ele foi também autor de outros dois livros, História da Teoria Econômica e o Dicionário das Ciências Econômicas. Originalmente ele foi um livro escrito e publicado em francês e a tradução para o português é de William Lago, que é um grande tradutor de vários gêneros literários. Eu até achei o blog dele e vi que ele traduziu muita coisa. Essa edição que eu tenho aqui, ela é de 2011 e apesar de eu ter lido esse livro há mais de 10 anos, eu reli recentemente justamente para gravar esse vídeo e fazer essa análise. É um livro relativamente curto, de fácil leitura, e embora traga uma série de referências a outros autores e teses, ele não é complexo de ser compreendido, muito pelo contrário. Ele tem um esforço do autor em ser bastante didático, sem ser simplório, tá? Eu recomendo como leitura inicial sobre o assunto para qualquer pessoa, desde alunos do ensino médio até pessoas muito bem formadas, profissionais de outras áreas que estão se debruçando sobre temas econômicos. Esse livro, assim como outros aqui, ó, da série LPM Pocket, ele trata de assuntos correlacionados à economia, né? Existem mais 2 ou 3 aí com uma ligação direta a temas econômicos e tem outros vídeos aqui no canal sobre essas obras, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Apesar de ter sido escrito por um autor francês, esse livro é bem universal e ele analisa o assunto de forma global. Tem apenas aí 2 ou 3 exemplos onde o autor foca mais no cotidiano francês, da forma como as coisas funcionam lá na França. Fora isso, é um livro que pode ser lido à luz de qualquer contexto global de ideias e de dados, tá? O autor, como eu já disse no início, ele é professor acadêmico de um curso de economia, então ele acaba adotando um tom de passagem de conhecimento, de transmissão de ideias. Não é um livro que aborda o assunto de forma literária, com analogias, metáforas, nada disso. Ele é bastante descritivo, vai direto ao ponto e na maior parte dos casos funciona muito bem o que ele está tentando colocar aqui. O livro tem 5 capítulos, mais introdução, conclusão e bibliografia. Então, ao todo, a gente pode dizer que ele é dividido em 8 partes. E o livro começa tentando, logo na capa, vou mostrar aí para vocês, conceituar o que ele está chamando de capitalismo. E aqui vai apenas um pequeno reparo, tá? Necessário. Aqui está escrito assim: capitalismo seria o sistema econômico baseado na propriedade privada e na irrestrita liberdade de comércio e indústria. Essa definição, que é bem simples e direta, é boa, mas essa expressão irrestrita liberdade não é tão correspondente, tá? Não existe isso em nenhum tipo de mercado, não existe isso de irrestrita liberdade. Mesmo o país mais liberal do mundo estipula regras sobre o que é possível ser comercializado e o que não é. Às vezes essas regras estão escritas em forma de lei, mas às vezes é apenas um contrato social. Vou dar aqui 2 exemplos. Comercialização de órgãos humanos, comercialização de trabalho escravo. Existe uma série de coisas que fogem da categoria de mercadoria. E desse modo, é preciso ter cuidado com essa expressão liberdade restrita. De resto, assim, ao meu ver, tá tudo certo, a obra é muito boa. O livro começa com uma caracterização também do tempo histórico ou do recorte daquilo que pode ser chamado, na opinião do autor, de capitalismo, tá? Como a gente conhece. E para o autor, esse tempo histórico, esse primeiro recorte, essa divisão temporal seria a Revolução Industrial. A partir daí, já seria possível falar de capitalismo como nós conhecemos hoje. Na verdade, ele diz que a ideia de mercados
mediando essas relações de troca com moeda, é de fato algo muito antigo, mas na opinião dele, e não só na opinião dele, mas na fundamentação que ele faz ao longo da obra, não se pode chamar de, por exemplo, o Império Romano de capitalista simplesmente porque vários elementos do sistema capitalista não estavam presentes lá naquele momento. E aí, tá gostando até aqui? Tá fazendo sentido? Se tiver, fica comigo até o final que eu vou te contar quais são as conclusões que esse livro traz. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui no botão de inscrição para não perder esses próximos conteúdos e, por favor, se puder, deixa o like. Esse simples gesto ajuda muito a gente a produzir mais coisas e a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Valeu! A história no livro é mais ou menos contada da seguinte maneira: você tem diversos períodos cíclicos de história, onde diferentes civilizações foram se desenvolvendo, então aí você tem os gregos, os romanos, os bárbaros, e esses ciclos, todos baseados num esforço expansionista de crescimento e depois um fim de ciclo decadente, que decorre o fim também dessas sociedades, fez com que progressivamente as sociedades fossem sendo criadas e destruídas, criadas e destruídas. Não havia então grande integração entre mercados, né? Não havia uma produção massiva, meios de comunicação e transporte que permitissem escala, né? E aí o livro diz o seguinte: olha, no fim do Império Romano, você tem a inauguração e a ascensão do cristianismo pelo mundo e também o início de um período histórico conhecido na Europa como Idade Média, onde as relações sociopolíticas estão muito fragilizadas. Nesse contexto, o conceito de moeda ele continua existindo. Existe a cunhagem, a circulação de moeda na Idade Média para servir como unidade de conta, meio de pagamento, etc. Mas ela não tem muito da capacidade de interconexão e alavancagem comercial como a gente conhece hoje. Esse hiato provocado pela Idade Média entre os ciclos de economias de expansão territorialista e o Renascimento, com grandes navegações e tal, faz com que as economias fiquem territorializadas, fechadas, herméticas, em pequenos feudos e se tornem, portanto, pouco eficientes, tá? Esse cenário só vai mudar com a ascensão, né, dos burgos e com o papel crescente de novos tipos de sujeitos livres, os burgueses, pequenos comerciantes que circulam mais e fazem o trânsito de mercadorias se aquecer cada vez mais. A ascensão dos burgos, dos burgueses, da burguesia desemboca num período chamado na historiografia ocidental como Renascimento, e o Renascimento traz as grandes navegações, o alcance do comércio em nível global, entre inúmeras outras coisas. Isso tudo, já falando aí no final do século XVIII, vai criar um ambiente adequado e cheio de inovações para a Revolução Industrial. E aí sim nasce isso que a gente chama hoje de economia de mercados ou de capitalismo. Em resumo, qual seria o nascimento do capitalismo como nós conhecemos hoje? Seria o período no qual a produção de bens deixa de ser feita, em sua grande parte, de forma artesanal e passa a ser massiva. A comunicação começa a transpor barreiras, né? Começa a ser massificada, primeiro com jornais impressos, depois com rádio, já no século XIX. Os transportes também aceleram o contato entre diferentes culturas, cidades, países. Primeiro o transporte marítimo, ferroviário, depois o automóvel, também já no século XIX. E o tempo, sobretudo, passa a ser mais cronometrado, padronizado, né? E mais aplicado ao trabalho. Entre os séculos XVII e XIX, finalmente os fusos horários são padronizados no mundo e isso contribui para a evolução e organização dos mercados. Então, portanto, esse seria o marco daquilo que a gente chama de capitalismo. A Revolução Industrial seria esse ponto de partida, tá? Afora essa parte histórica, o livro também aborda vários temas atuais, como por exemplo, o capitalismo como um sistema que se acomodou muito bem aos sistemas políticos democráticos, né? Mesmo hoje, sabendo que o conceito de democracia pode ser meio amplo e que países como a China, por exemplo, são mais heterodoxos em alguns aspectos, é fato que a junção de capitalismo e um sistema democrático de poder tá bem próxima, né? O Estado e economia de mercado também, né, aparece várias vezes no livro. O Estado vai se acomodando aos desafios do sistema capitalista, seja através de regulação, como também o exercício de tributação de empresas, indivíduos, a padronização e controle de moedas nacionais através dos bancos centrais. Esse ponto é relativamente citado ali, tá bom? E tem uma parte, já aí para o final da obra, chamada de Os Inimigos do Capitalismo, é super interessante, e ali são abordados contra-argumentos
produzidos por algumas nações e até ideologias, né, mais fortemente ideologias, que enxergam no capitalismo um produtor de concentrações econômicas e que, portanto, precisa, né, necessita ser reformado, né. Há passagens bem interessantes sobre o processo do final da União Soviética em 91 e de como isso foi ao mesmo tempo bom e positivo para as economias de mercado, mas ao mesmo tempo não foi suficiente para fazer desaparecer por completo pequenas iniciativas socialistas ou comunistas, sobretudo no campo da crítica, tá? A gente vê muito determinados campos acadêmicos tentando a todo momento produzir críticas ao sistema capitalista, como se fosse possível de alguma forma vencer através do argumento intelectual o sistema como um todo, tá? Vale a pena olhar esse lado, né? Porque é um assunto super polêmico e que desperta muitas discussões há mais de um século. A meu ver, também o autor busca mostrar aí como os incentivos produzidos por economias de mercado não são apenas fruto de cálculos milimétricos e racionais dos sujeitos. Na maior parte dos casos, os incentivos seriam os motores, mas as ações praticadas pelos indivíduos podem ser também fruto da experiência, da psique humana, das paixões, da irracionalidade, de agendas paralelas, entre outros fatores. Esse é um dos temas mais ricos que dá uma espécie de gatilho para fora do livro, né? Que desperta interesse para estudar mais a fundo o que seriam esses motivadores, né, dentro dos sistemas de mercado. Ou seja, nem todos os atos são baseados em incentivos puramente financeiros. Há muito mais coisas em jogo e mesmo assim, na presença disso, nós vemos muitas pessoas interessadas em evoluir e melhorar o sistema, mais do que acabar com ele ou substituí-lo por outra coisa de forma completa e imediata, tá? O capitalismo deu certo porque ele é sobretudo comportamental e ele se moldou a maioria dos padrões e dos desvios que os sujeitos de diferentes culturas são capazes de produzir. Isso dá ao capitalismo essa dimensão quase planetária que ele vem tomando aí ano após ano nos últimos quase 300 anos, tá? Então vamos para as conclusões, né? Pontos fracos desse livro. É um livro pequeno, né? Então alguns conceitos são superficiais, eles merecem ser mais estudados para uma compreensão mais profunda. E o livro também vai até 2008 apenas, né? Muita coisa aconteceu com o capitalismo desde então. Vale uma leitura complementar para estudar o período dos últimos 15 anos. Pontos fortes do livro: é fácil, rápido de ler, tem várias referências importantes, possui várias notas de rodapé explicando melhor aí alguns termos, alguns conceitos, e sem dúvida ele vai te deixar com gosto de quero mais e vai te deixar despertado para esse tema, né? Interessado por tema, por buscar mais informações sobre isso. Na conclusão do autor, o sistema capitalista é sim um sistema triunfante e mesmo diante das crises continua sendo o sistema que mais produz riquezas e promove oportunidades. O capitalismo tem sim falhas, tanto falhas de mercado quanto falhas de Estado, falhas de mercado produzidas por condutas anticompetitivas, os monopólios, trustes, cartéis, excesso de concentração, corrupção privada, entre outros fatores, e tem também falhas produzidas pelo Estado, como intervenção errônea, erros na condução de política econômica, corrupção, excesso ou falta de regulamentação, entre outras coisas. Os temas da liberdade, da legalidade e da democracia estão muito conectados com o modus operandi atual das economias de mercado. Então a gente tem aí ao mesmo tempo consequência, retroalimentação e evolução desses temas, tá? O livro cita também diversos autores importantes para a definição de conceitos, entre eles o austríaco-estadunidense Joseph Schumpeter, ou Schumpeter, que é o autor muito citado em estudos econômicos, porque foi um precursor em conceituar capitalismo, democracia, foi um grande propositor de econometria e do estudo de ciclos econômicos, talvez um dos primeiros autores que propõe aí uma ideia de ciclos econômicos. O livro praticamente começa e acaba com alguma referência ao Schumpeter, então se eu tivesse que sugerir uma continuidade de leitura para entender conceitos econômicos inaugurados ali no final do século XIX e século XX, seria por esse autor. E sinceramente esse livro, apesar de pequenininho, vale a pena, você vai se divertir. Esse livro mostra como o mercado financeiro atual e a nova economia digital está profundamente alinhada com um processo de evolução que já vem acontecendo há bastante tempo e que é o tema assim, principal daqui do nosso canal, tá bem?
E aí, gostou de conhecer melhor o Capitalismo do Claude Jesuit, esse livrinho? Espero que sim. E comenta aqui se você já leu essa obra, quais foram as coisas que mais te chamaram a atenção. Se você quiser continuar, né, a gente tem uma playlist com outros livros que eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo.